Bom, eu tenho 4 certezas de coisas que nós não controlamos. Nem eu controlo, nem você controla. Nós não controlamos onde nós nascemos, nós não controlamos a morte, a mudança, e a gente não controla o outro. Mas no meio da vida e da morte, a gente pode fazer escolhas. E tem um monte de coisa aí que a gente, então, comanda, especialmente os nossos pensamentos e as nossas ações. E tem uma outra coisa que é muito importante, que são as escolhas. E você que é líder precisa saber o seguinte: as empresas, né, os presidentes das empresas, os diretores, estão ávidos por pessoas de atitude, por pessoas que assumem a responsabilidade. Eu tenho o contato com presidentes de empresa, nas quais eu faço consultoria, e uma das coisas que mais deixam eles loucos é ver as equipes reclamando, ouvir as equipes se queixando, dando desculpa por resultado que não chega. E isso é uma forma de pensar a vida. E eu tô aqui hoje para ajudar você a desenvolver cada vez mais a atitude de responsabilidade. Se você é gestor de uma pessoa, de 10 pessoas, de 50, não importa quantas pessoas você tem na sua equipe, você precisa ter atitude, porque é ela que vai fazer a diferença. Eu costumo usar um termo chamado dito e feito, que é o líder do tipo dito e feito. Como diria Confúcio, as palavras, elas influenciam. São importantes, sim, você se comunicar, né? Tanto que tem uma ponta da nossa estrela dedicado para isso, do líder estrela. Mas a atitude, ela arrasta. E se você quiser saber mais sobre esse conceito do dito e feito, tem aqui, ó, no livro Dono da História, que eu escrevi, o capítulo 2, fala exatamente a experiência de um presidente que conseguiu engajar as pessoas com esse conceito do dito e feito. E o livro Dono da História está disponível na amazon.com.br. E sabe o que é interessante? A gente tem escolhas, voltando àquilo que acontece entre a vida e a morte, no meio de tudo isso estamos nós com as nossas escolhas. Acontece que a gente pode fazer escolhas que são conscientes, ou seja, que você voluntariamente, né, toma a decisão de ter aquela atitude, de fazer aquela escolha, ou escolhas inconscientes. Por isso que eu digo que o nome do jogo da liderança é consciência. Você pensar todos os dias, sempre que possível, sobre as atitudes que você está tendo, sobre como é que você está conduzindo a sua equipe. E toda escolha que a gente faz, ela remete a uma perda. Cada escolha é uma renúncia que tem envolvida, só que muitas vezes a gente não tem consciência, por isso que o nome do jogo é consciência. Eu, para estar aqui hoje, por exemplo, eu abri mão do jantar com as minhas filhas, é uma escolha consciente que eu fiz, porque neste momento, estar aqui com vocês, com a minha audiência, é a escolha mais assertiva e mais importante que eu posso fazer, porque isso está alinhado com os meus objetivos e está alinhada com os meus propósitos. Você, se ficar parado, o que você perde? É essa consciência que você tem que ter. Se você agir de determinada maneira, o que você ganha e o que você perde? Então, a gente pode fazer escolhas que são conscientes ou escolhas que são inconscientes. Tem uma charge, né, que eu gosto muito, que já rodou aí nas redes sociais, que é um discípulo falando com o mestre, com o sábio, e ele pergunta: mestre, como é que eu faço para me tornar sábio? Ele estava querendo se tornar sábio. E aí o mestre diz para ele: fazendo boas escolhas. E aí o aluno, né, o discípulo pergunta: mas como fazer boas escolhas? E o mestre diz: tendo experiência. E aí o discípulo pergunta: e como eu posso fazer para ganhar experiência? E o mestre diz: fazendo más escolhas. Então a vida é assim, é um caminhar onde todos os dias a gente dá um passo, para tomar consciência se a gente fez a melhor escolha ou não fez a melhor escolha. Agora, qual é a melhor escolha? É aquela que te leva adiante, que ajuda você a atingir seus resultados, bater suas metas e conquistar todos os seus sonhos. E isso depende de você. Infelizmente, na nossa cultura Brasil, nós não aprendemos lá na nossa essência, pequenininho, a fazer escolhas conscientes e a ser responsável. Quer ver um exemplo? Eu tenho 2 filhas, uma hoje tem 10 anos e a outra tem 14, mas quando elas eram pequenininhas, a gente ia muito em parquinho, brincar, né? E eu via
Eu acho que você deve ter visto já essa situação. A criança tropeçar e a mãe ou a babá fala assim, né, cadeira boba. Gente, isso é um erro muito grande. Quando você faz isso, né, ensina isso para um filho, você está ensinando que ele não tem responsabilidade e que a responsabilidade dele ter caído é da cadeira. E a criança que aprende isso, ela cresce o quê? Um expert em se vitimizar, em dar desculpas. Por isso que é tão importante você aprender sobre responsabilidade, e se você é pai ou mãe, se não, ou vai ser, que você ensine para os seus filhos, porque isso forma um círculo virtuoso.